Quando se trata de área de programação e tecnologia, a pergunta vale a pena fazer faculdade aparece muitas vezes, principalmente para quem está iniciando. Eu quero trazer alguns pontos bem interessantes para a gente conversar sobre esse assunto aqui. Chega mais! Fala aí, pessoas desenvolvedoras, beleza? Aqui é o Gus quem fala e hoje eu quero falar sobre um assunto que é polêmico, mas é necessário falar sobre ele, que é faculdade na área de programação. Existem muitos cursos online hoje em dia, você vai na internet, você vê Instagram, você vê pessoas ensinando de graça, pessoas ensinando cobrando e vários tipos de informações. Então será que vale mesmo a pena ficar 2, 4 ou 5 anos numa faculdade? Eu realmente aprendo a programar quando eu estou numa faculdade? Realmente a faculdade, você sai preparado para o mercado de trabalho? As empresas pedem por um diploma, aqui no Brasil, no exterior. O diploma da graduação é um requisito. Qual faculdade que eu devo fazer? Tem tantas, engenharia, ciência da computação, sistemas de informação, ABS, sistemas para a internet. Eu acredito que são muitas perguntas e acho que você deve ter ainda mais. Então, meu objetivo aqui é levantar alguns pontos com base no que eu já vivi, com base no que eu vejo. Eu quero trazer esses pontos para você pensar um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu vou falar a minha opinião no final do vídeo. Networking e oportunidades. O número de pessoas que você conhece na faculdade é absurdo. Desde alunos, professores que têm anos trabalhando com tecnologia, e não só de programação, mas também com áreas relacionadas à programação. Então, por exemplo, áreas de gestão, áreas de produto e tudo mais, áreas de metodologias ágeis. Você encontra de tudo na faculdade, você conhece muita gente. Uma outra coisa legal também é que existem muitos professores que procuram alunos para participar das empresas deles, das startups que eles têm. Muitos professores têm startups e também existem universidades que são incubadoras de startups e aí você pode conseguir um emprego ou então uma chance de participar de um projeto muito legal de tecnologia conhecendo alguém lá dentro. Além das startups e das empresas de professores e de outros alunos até, a própria instituição ela tem parceria com diversas empresas, então você pode conseguir trabalhos saindo da faculdade ou até mesmo dentro da faculdade. Não que a faculdade consiga te preparar 100% para isso, mas você tem oportunidades. Eu acho que mais importante do que esperar que uma instituição te dê aquilo que você precisa, é, na verdade, olhar as oportunidades que a instituição pode te oferecer. E um outro ponto é que você vai conhecer pessoas de todos os tipos, pessoas completamente diferentes de você, pessoas que nunca programaram, pessoas que programaram pra caramba a vida inteira. É muito parecido com o ambiente de trabalho, porque você trabalha com bastante pessoas diferentes de você, mas não é igual ao trabalho. Então não ache que a faculdade é igual ao trabalho, porque são coisas completamente diferentes. Aprendizado. As faculdades elas nem sempre estão 100% atualizadas com a grade de estudo delas devido a algumas burocracias, como o MEC, por exemplo. Faculdades que têm notas altas no MEC precisam sempre estar passando o conteúdo delas, o MEC tem que aprovar. Então, tecnologia é uma coisa que se mexe muito rápido, que se move muito rápido. Se sai uma versão nova, sei lá, do Java, ou se sai algum framework novo, JavaScript, ou alguma coisa assim, alguma coisa no back-end, alguma linguagem nova, a faculdade normalmente ela não consegue acompanhar com a mesma velocidade. Provavelmente, se você está fazendo um curso de 4 anos que já tem uma grade estabelecida, pode ser que no 4º ano, alguma coisa que você esteja estudando nessa grade não seja mais top no mercado de trabalho, tá? E aí a faculdade ela tem esse problema, às vezes, de não mudar a grade, de não atualizar, e aí quem chega depois que vai conseguindo pegar a grade nova. Eu mesmo, aconteceu isso comigo quando eu fazia faculdade. Tinham várias matérias que foram adicionadas num ano, na turma que entrou depois de mim. Então, tipo, o meu curso já não tinha várias matérias. Eu não lembro quais são de cabeça agora, mas tinham várias matérias diferentes. Uma coisa boa é que você vai ter muita chance de aprimorar os seus skills de comunicação, porque faculdade você faz diversos tipos de apresentação, você tem que normalmente sempre apresentar os seus trabalhos para a turma ou até para outras turmas. Normalmente no final da faculdade você tem que apresentar um grande trabalho para uma banca, então você sempre vai estar ali se comunicando, mostrando, falando, criando imagens para as pessoas verem, fazendo pitch, que é uma coisa muito comum, fazendo várias coisas que você precisa no dia a dia. Então esse é um ótimo ponto que eu vejo na faculdade. Você precisa argumentar, você precisa se comunicar, você precisa apresentar, então isso vai ajudar bastante suas skills de comunicação. O portfólio também é uma coisa muito legal, você vai criar projetos. Então, uma faculdade de 4 anos, você provavelmente vai ficar 4 anos criando projetos, dos básicos até os mais avançados. Então, você vai começar ali com algum projetinho ou outro, aprendendo o começo de tudo da programação, e talvez no último ano você já possa, sei lá, criar um site ou criar algum sistema,
um aplicativo. Não precisa ser o mais top de todos, mas você vai ter algum portfólio ali. Fora que as faculdades promovem muitos hackathons, né, também. Então, o hackathon é uma ótima maneira de você criar um portfólio, porque normalmente eles pedem que você crie algum tipo de projeto, mesmo que seja um wireframe ou então um protótipo avançado, mas você vai ter alguma coisa ali para mostrar o seu trabalho, para mostrar que você consegue pensar em como criar um produto ou em como criar features. Então isso é bem legal para as empresas que você quiser aplicar aí. As empresas elas ficam bastante de olho no GitHub ou então em lugares onde você possa mostrar projetos que você já fez. A universidade você tem várias matérias que vão além da programação. Eu tinha uma matéria na faculdade que era sobre discussão social. Então, sei lá, o professor trazia assuntos do dia a dia, assuntos que estavam acontecendo naquele mês ou naquela semana, coisas de jornal mesmo, manchetes, e a gente tinha que discutir entre a gente na sala. A gente criava alguns grupos, tinha que discutir, por exemplo, deu algum problema em alguma empresa. Então a gente era um grupo de diretores que resolveria esse problema nessa empresa de alguma maneira. De alguma empresa real, algum problema real. Então, isso ajudava bastante, de novo, a skill de comunicação, que para mim é um dos pontos mais importantes que você precisa ter quando você está querendo ir para a área de programação. Você precisa saber se comunicar bem. Então, mais uma vez, a faculdade é um lugar bom para você aperfeiçoar suas skills de comunicação. Tem faculdades que têm outros tipos de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, criar uma startup. Então, isso é bem legal, mais um projeto grande para o seu portfólio, mais uma ideia de como é esse mundo de startups, como criar startups. Então, isso é uma coisa que é muito comum na tecnologia. A gente tem muita empresa grande, sim, que contrata programador e tal, mas também tem muitas startups aqui que são ótimas, né? Tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Então, a startup, ela tem um grande potencial, a startup pode te trazer muita coisa, e normalmente a startup ela é boa porque você consegue desenvolver muito rápido, você aprende muito rápido, porque as coisas funcionam muito rápido do que numa empresa maior. Não é uma regra, tá? Empresas grandes também conseguem se movimentar rápido, dependendo da empresa, dependendo do processo, mas esse mundo de startup é uma coisa muito legal. E aí, ninguém merece ficar fazendo TCC escrito de programação, de projeto, né? Essa é uma coisa que eu nunca gostei, particularmente. Eu nunca gostava. Mesmo quando eu tinha um TCC escrito na faculdade, eu gostava de fazer um projeto, porque projetos mostram realmente que você sabe fazer e as pessoas conseguem ver o que você está fazendo. Inclusive, se você quiser aprender como criar um MVP de um back-end e também de um front-end, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mais ou menos criando uma arquitetura muito fácil com Node e com React, onde você consegue criar ali um MVP facilmente, com baixo custo, sem gastar muito dinheiro, hospedando isso na Amazon e em outros lugares também, beleza? Deixa nos comentários se você quiser isso aí. E o maior aprendizado vai estar na experiência e não nos cursos. Entenda isso, o aprendizado você consegue, principalmente no trabalho, vivendo aquilo, porque o curso, a faculdade, o curso online, eles não vão te dar exatamente o cenário que você vai viver no dia a dia, sabe? O cenário, vamos dizer assim, o seu cenário de produção. A faculdade é como se fosse o seu ambiente de staging, você está acontecendo várias coisas ali e tal, mas quando chega em prod, quando chega em produção, as coisas são diferentes. Só a experiência, só a vivência no trabalho, os erros que vão dar nos sistemas que você mexer, os problemas, os bugs, é só o trabalho ali, o dia a dia que vai te mostrar. E antes da gente continuar, eu quero te pedir um favor muito importante. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você deixe um like aí, compartilha com um amigo se você conhece alguém que está em dúvida se deve fazer faculdade ou não, que está começando ou que já está aí na carreira. Quando você se inscreve, compartilha, dá um like, o YouTube entende, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse vídeo é legal, que ele está sendo relevante, que ele está trazendo conteúdos legais para você e me ajuda bastante, beleza? Então é isso que eu te peço, se inscreve, dê um like e compartilha com alguém. Vamos voltar para o vídeo. O terceiro ponto é tempo e investimento. Obviamente, cursos online você consegue muito rápido. Existem cursos pequenos, mentorias de 1 mês, de 3 meses, de alguns dias, bootcamps aí de 2, 3 dias ou uma semana. Então, o tempo e o investimento de uma faculdade é maior. Então, você não vai ter um curso de graduação de 6 meses, de 1 mês. Você vai ter no mínimo de 2 anos, que é um tecnólogo ali, alguma coisa assim, 4 anos bacharel e 5 anos, que normalmente são os cursos de engenharia, né? Engenharia da computação. Então, é mais demorado, é um prazo longo, não é tão rápido, você vai gastar anos da sua vida estudando e pagando provavelmente essa universidade, tá? Então o investimento é muito mais caro do que um curso online e o tempo também. Mas, mesmo com um tempo longo, muitas universidades elas dão aquilo que a gente chama de financiamento ou então flexibilidade de pagamento.
Então vamos supor que você está fazendo um curso de ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistema de 2 anos. As faculdades, elas flexibilizam para você pagar em 3 anos a faculdade. Então, você provavelmente vai estar trabalhando quando você sair da faculdade, então você paga menos, só que em mais parcelas o valor final. Isso possibilita mais facilidade, né? Porque a mensalidade de uma faculdade muitas das vezes não é barata. Então isso é uma coisa bem legal, que mesmo levando muito tempo e muito investimento, você consegue diluir mais esse investimento, né? Uma outra coisa que eu acho bem legal e que particularmente eu gosto muito é que você pode ter acesso a diversos tipos de softwares diferentes com planos de estudante. A própria faculdade, normalmente, ela já tem um pack ali de diversos softwares que você pode usar, seja Visual Studio, seja máquinas virtuais, ou Windows, mas a gente tem mais coisas além disso. E eu quero mostrar aqui para você, por exemplo, algumas delas. Então, um deles, por exemplo, é a JetBrains. Você consegue baixar e comprar até as licenças educacionais dele com desconto. Então, aqui, para professores e estudantes, você tem licenças individuais, você pode aplicar para ela. Na verdade, você não precisa pagar, eu acredito que é de graça. Você aplica, você prova ali, você manda alguns documentos, diz que você é estudante e eles te dão a licença e você pode utilizar qualquer editor da JetBrains. Por exemplo, outra coisa aqui é o Canvas for Students. Então você tem templates, biblioteca de templates de graça, você tem algumas apresentações, né, que ajudam a fazer os slides da faculdade, as apresentações da faculdade, infográficos, posters. Então você tem várias coisas aqui que você pode utilizar no Canva de maneira gratuita também, que é bem legal, ajuda muito a fazer apresentações visuais e é muito mais fácil você explicar para uma pessoa quando ela está vendo aquilo. E a gente tem também aqui o GitHub Student Develop Pack. Esse, para mim, é um dos mais legais de todos. Aí você faz o sign-up para provar que você é estudante, você provavelmente tem que mandar algum tipo de documentação, mas você tem algumas experiências aqui. Então, Intro to Web Dev, ele coloca aqui tudo que você precisa para fazer o build do seu próximo site. Então, o que eles dão nesse bundle? Eles dão editores do JetBrains, eles dão licenças no DigitalOcean, Bootstrap Studio, eles dão licença no Azure, eles dão licença educativa e tem mais 4 coisas aqui. Você tem GitHub Pages de graça, você tem Microsoft Visual Studio, você pode usar o Twilio de graça para mandar, por exemplo, SMS, e tem mais outras coisas, por exemplo, o Hackathon. Se você está participando de um Hackathon, eles têm também algumas ferramentas que você pode pegar aqui de graça para fazer a sua aplicação no Hackathon sair mais rápido, além de outras coisas aqui que eles oferecem. Então, tem muita parceria aqui no GitHub, e se você é estudante, você consegue a maioria delas de graça. Você consegue, por exemplo, $13 por mês por 12 meses no Heroku, você consegue $200 em crédito no primeiro mês no Azure. Você tem muita coisa aqui, que é bem legal para você conseguir aí estudar pra caramba, né? Fora que você tem o Spotify com 1 mês premium grátis e depois R$9,90, que é muito mais barato do que a licença padrão. E quem é que não gosta de programar ouvindo uma musiquinha, né? Então, software é o que não vai faltar, recurso é o que não vai faltar. Você vai ter bastante coisa aí para você conseguir trilhar bastante a sua carreira como programador utilizando esses descontos para estudantes. O próximo ponto é a influência no mercado de trabalho. A nossa área não tem uma regulamentação tipo OAB ou CRM, igual médicos e advogados. Então, as pessoas elas não pedem muito por diploma. As pessoas que entrevistam nas empresas, elas não pedem muito por diplomas. Essas pessoas que têm essas licenças, elas precisam, né, da faculdade para conseguir um CRM ou para conseguir uma licença na OAB. Já o nosso caso é diferente. Então, as empresas elas não têm muito o que olhar para esse ponto. Então, de forma técnica, o diploma ele não vai te garantir uma vaga, tá? Se acontecer ele garantir uma vaga para você, sei lá, é um caso muito raro, tá? As empresas normalmente hoje em dia não pedem diploma, elas nem olham isso. Eu, particularmente, nas empresas que eu trabalhei, acho que nas últimas 5 empresas, ou todas as empresas, acho que a única que olhou o diploma foi quando eu fiz estágio, porque obrigatoriamente eu deveria estar na faculdade. Na verdade, não olhou o diploma, né? Ela olhou o lado mais se eu estou estudando, né? Então, eu precisava de uma faculdade para fazer o estágio. Mas de resto, ninguém olhou o meu diploma, ninguém perguntou se eu era formado em alguma coisa. Se perguntou, foi bem superficial. Cada empresa ela tem um processo seletivo, então 99% das vezes que você fizer uma entrevista ou fizer parte de um processo para entrar numa vaga, você vai ter que fazer algum tipo de teste prático. Normalmente as empresas pedem projetos ou tem algum teste online para você fazer, tá? E isso é muito comum na área de programação, não se assusta se você começar a receber propostas de entrevistas que durem uma semana ou alguns dias aí, beleza? O mundo acadêmico e o mundo profissional são totalmente diferentes. Na faculdade você tem prova, você tem cronograma, você tem uma grade, foi como eu falei, você está no ambiente de stage, de development ali, entendeu? O mundo real, o ambiente do mercado de trabalho, as empresas, é totalmente diferente, você não sabe o que vai acontecer. Por mais que as empresas tenham um roadmap,
o que é muito comum, você ter um roadmap de produto, você saber o que você vai desenvolver com base em feedback do cliente, pode ser que do nada aconteça um bug, pode ser que do nada exploda todos os sistemas lá e você tem que correr atrás para arrumar isso. E a faculdade, ela provavelmente não vai te ensinar isso. A faculdade, ela não vai te ensinar como lidar com erros, o famoso caos, né, que tem aí na tecnologia. Entenda isso, são mundos completamente diferentes. E o próximo ponto que eu quero tratar aqui é o exterior. Muitas universidades, elas têm parcerias com outras universidades fora do Brasil. Então você consegue fazer extensões internacionais depois que você conclui o seu curso. Isso, para mim, é um diferencial enorme. Então, por exemplo, tem universidades que você consegue ir para Babson, fazer uma extensão internacional de alguns dias ou de algumas semanas lá, para você aprender sobre empreendedorismo na maior universidade de empreendedorismo do mundo. Você tem outras universidades na Europa, que você também pode fazer extensões internacionais. Então, as faculdades, elas normalmente têm parcerias com as universidades de fora. Então, isso é uma boa oportunidade para você ter ali no seu currículo universidades de peso. Você participar de estudos das maiores universidades do mundo, fazer cursos rápidos nas maiores universidades que existem no planeta. Então, isso é um bom ponto para o seu currículo. E por mais que as pessoas não perguntem sobre faculdade na entrevista, comentar sobre, eu fiz um curso rápido em Babson, com certeza é um diferencial para uma pessoa que não fez. E um ponto bônus aqui, que é uma coisa que foi bem particular meu, eu quero até comentar com você. Se você tem vontade de mudar de país, por exemplo, se você quer morar nos Estados Unidos, ter uma graduação de bacharel pode facilitar um pouco a sua vida. Não é uma regra, tá? Mas para alguns tipos de visto, ou até de green card em alguns países, nos Estados Unidos e outros, você tem uma faculdade e mais um tempo de trabalho pode ali te proporcionar um pouco mais de facilidade. Então, se você tem vontade de sair do país legalmente, ter uma faculdade pode te ajudar. Então, isso, para quem quer morar no exterior, é ótimo. Logo que eu terminei o colégio, assim, com 17 anos de idade, mais ou menos, eu já entrei na faculdade e comecei a fazer o curso de ciência da computação. Eu cheguei até aqui perto do fim, lá para o 3º ano, e desisti por imaturidade, por falta de entendimento de algumas coisas, também por questões financeiras, e acabei saindo. Mas, um ano depois, eu entrei em outra faculdade, eu me formei em jogos digitais. Para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque eu consegui fechar projetos lá dentro, eu consegui conhecer pessoas que até hoje eu faço parceria. Para você ter uma ideia, eu já consegui dar aula para cursos de graduação por causa de professores que eu já estudei antes, no passado. Fiz networking e eles me chamaram. Eu montei um conteúdo para um curso de graduação e, em troca, a faculdade me remunerou, obviamente. Hoje eu estou perto de finalizar um MBA, então sim, eu gosto de fazer faculdade. Eu recomendo que as pessoas que estão entrando na área de programação façam faculdade, e aí vai de você, se você quer fazer com 2 anos, 4 anos ou 5, mas entre naquele ambiente, conheça as pessoas, faça networking, pegue projetos, crie um portfólio. Ali é um ambiente, a faculdade é um ambiente mais seguro, onde você pode aprender as coisas. Então, eu faria faculdade se eu tivesse começando do zero, tá? Provavelmente faria uma faculdade de bacharel, se eu tivesse ali logo no começo da carreira, ou então se eu já estivesse trabalhando com uma rotina mais intensa, eu faria uma faculdade de 2 anos. Antes de você fechar uma faculdade, pesquisa muito sobre ela, pergunta para pessoas que já estudaram, não tenha medo de perguntar, pede o feedback da pessoa, leia toda a grade, leia o curso, vê o que você vai aprender, entre em contato com o pessoal da faculdade, normalmente eles também respondem muitas dúvidas, vê se a faculdade está no YouTube, procura o conteúdo dela, tá? Porque, lembra, é muito tempo, então esse tempo não pode ser desperdiçado, a tecnologia se move muito rápido. E não se esquece, você faz o seu caminho, nenhuma instituição, nenhum curso online, nada vai fazer o seu caminho por você. O seu caminho é trilhado por tudo que você vive. Então, se você está trabalhando, se você está fazendo faculdade, é isso que vai definir o profissional que você é. E aí, o que você acha? Você acha que faculdade vale a pena? Você já fez faculdade? Você acha que não vale? Deixa nos comentários a sua opinião, conta aí um pouco da sua experiência, de coisas que você já passou na faculdade. Estou muito interessado em saber, pra gente conversar, bater um papo aí nos comentários. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa aqui um like, compartilha com alguém que está interessado aí em fazer faculdade, que está procurando se deve ou não fazer, compartilha com essa pessoa. E não esquece, tenho postado vídeos aqui, vai acompanhando o canal e te vejo no próximo, beleza? Até mais!